que Deus te criou, só você é o único no universo e Ele criou para você fazer algo. Nenhum vento pode desviar a minha barca, nenhum, nem mudar a maré do meu destino. Eu já repeti muito essa frase, continuo repetindo, vou repetir. Nenhum vento pode pode desviar a minha barca, nem mudar a maré do meu destino. Para cada um de nós existe a expressão perfeita pessoal. Um lugar que ninguém pode ocupar. Algo que a gente tem que fazer que ninguém mais pode fazer. Isso daqui é uma frase também, se você tiver na dúvida. É o vosso destino, o desígnio divino de vossa existência. Isso não quer dizer que no caminho você não vai mudar algumas coisas, não quer dizer que tá tudo delimitado, não. Você pensa uma coisa e vai acontecer exatamente não a mesma coisa, vai acontecer uma coisa semelhante. Por quê? Porque não é uma coisa assim, você nasceu para ser isso, papapá, e vai tudo te direcionar para lá. Não é assim, porque senão a gente não teria livre escolha, livre arbítrio. Você pode... esses dias mesmo eu estava ouvindo o seguinte, com relação espiritual. Um grupo espiritual, de espíritos, quando eu falo espiritual, é espíritos, estava aglomerado num local que tinha de tudo ali, mas era um caos total o local. E ninguém conseguia chegar lá para ajudar o povo que estava preso ali. Aí o plano espiritual disse que limpou e que chegou o tempo daqueles espíritos serem isolados em um lugar fora daqui. Aí você vai pensar, mas Deus faz isso? Sim, Deus permite quando chega um limite. O seu limite de você tá atormentando gente que já não precisa mais daquilo, gente que tá livre. Ele interfere, Deus interfere, ele tira, ele aprisiona se for preciso. Não é exatamente ele, mas os seus emissários. Não é festa, gente. Se aqui que nós somos imperfeitos existem cadeias, que vocês acham que no plano espiritual é tudo livre? A banda voa? Não, a banda voa na cabeça de espírito atrasado, aí sim. Espírito que quer a bandalheira, né? Tem muita gente iludida, encarnada, achando que... Eu tô falando isso, eu vou dizer claro, porque às vezes tem gente que assiste, tá pensando que eu tô falando direto pra pessoa. Eu não tô falando direto pra ninguém aqui, gente. Eu tô falando generalizadamente. A hora que eu tenho que falar direto com uma pessoa, eu vou nela e falo, eu não fico dando indireta, certo? Então eu tô falando direto, indiretamente, generalizadamente eu tô falando. Então, o que acontece? Esse bando de pessoas que fica infernizando outras, que já não precisam mais criadora, é preciso que vejais mentalmente a ideia, certo? Se você tem a imaginação criadora, você precisa ver aquilo que Deus tem programado para você. Assim, pois, o mais elevado pedido que podeis fazer é o de conhecimento do vosso divino desígnio. Podeis não ser atualmente podeis não ter a mínima ideia, certo? Porque poderão estar ocultos em vosso íntimo, principalmente se você estiver com o ego exaltado, você não vai conseguir ver. Maravilhosos talentos e possibilidades você não vai ver. Vosso pedido deve ser Espírito Infinito, frase, faça, dá certo. Espírito Infinito, abrir o caminho para manifestar o divino desígnio de minha vida. Fazendo essa frase, eu fui dar aula de bateria em São Paulo, na Secretaria de Cultura, uma mulher. E eu fiz, e meus alunos quebraram tudo durante 8 anos que eu fiquei lá. Maravilhoso. Eu fiz essa frase.
E eu não acreditava que eu ia conseguir nem trabalhar como percussionista aqui em São Paulo. Vosso pedido deve ser: Espírito infinito, ao pedido, abri o caminho para manifestar-se o divino desígnio de minha vida. E faça isso até você sentir, até você ver qual é o seu desígnio de vida. Não largue. Se você realmente está afim de saber, e é necessário saber para você sair do lugar, faça até você sentir por dentro. Que se desperte o gênio que está dentro de mim. Isso é o final da frase, a frase inteira. Espírito infinito, abri o caminho para manifestar-se o divino desígnio de minha vida e que se desperte o gênio que está dentro de mim. O Deepak Chopra fala para a gente fazer isso com os filhos. Ele diz que fez com os filhos dele desde 5 anos meditação, para eles descobrirem para que eles nasceram. Os filhos deles são formados nas melhores universidades e fazem coisas únicas no mundo. Que eu veja claramente o plano perfeito que devo seguir. De novo a frase inteira. Espírito infinito, abriu o caminho para manifestar-se o divino desígnio de minha vida. Que se desperte o gênio que está dentro de mim. Que eu veja claramente o plano perfeito que devo seguir. Então, revele que desperte e que eu veja, certo? São 3 pedidos. O plano perfeito da nossa vida tem 3 pilares: saúde, prosperidade e amor, certo? E expressão perfeita de nós mesmos. Então são 4: expressão perfeita, amor, saúde, prosperidade. Essa é a esquadria da vida que produz perfeita felicidade. Esquadria, 4. Vou repetir qual é a esquadria. Prosperidade, primeiro, saúde, prosperidade, amor e perfeita expressão própria, certo? Para quê? Porque a gente tem que ter os momentos de glória, a gente tem que ter glória, exaltação na nossa vida. Se a gente tiver sempre uma vida morna, nada de up acontece, a gente não vai ter muito prazer. Depois chega no final dos tempos, a gente ainda tá querendo ir embora, partir antes do tempo, não é isso? A pessoa escolhe um empreguinho, fica nele a vida inteira, sai dele, vai fazer o que agora? Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Se você não pode fazer o que você gosta agora, faça como hobby, faça nas horas vagas. E a bateria para mim era um hobby, de repente me ajudou a ter o que eu tenho hoje. Foi com bateria, não foi com piano. Eu adoro piano, mas bateria é o que eu tenho de mais forte. E eu me satisfaço muito tocando. Nossa, é um prazer eu poder... Eu não sabia nem fazer virada, não sabia improvisar nada. Percussão é coisa difícil de fazer, com percussão é improviso. A gente pensa que é mais fácil, não é, porque para ele ficar interessante você tem que ter muita técnica. Piano não, piano você, com metade do que eu sei, dá para arrebentar no piano. Mas eu gosto de estudar. Eu estudo piano, estou estudando uma peça de 8 páginas, estou amando o progresso que eu estou fazendo. E o progresso na bateria que eu estou estudando todo dia. Gente, isso não tem preço. E eu nunca abri mão, nunca abri. Eu ficava pensando, meu Deus, agora eu não vou ter emprego, acho que o mês que vem. O que eu vou fazer? Eu vou ser faxineira. Eu vou ser... Porque eu moro numa cidade pequena, tem muita opção. E aí, quando eu pensava, apareceu até
um lugar para trabalhar na fábrica, na empresa de uma amiga. Ela me convidou, ela sabia que eu estava sem aluno. Ela me chamou para colar envelope nos pacotes do alimento. Fiz muito rápido, muito menos tempo, e ainda de quebra ajudei a empresa. Então, quando a gente é o que é, a gente é e faz. Podem te colocar lá na cozinha. Você se torna um chefe francês. É assim que é a vida, certo? Então, o autoconhecimento é o maior tesouro que uma pessoa pode ter na vida, fazer por si mesma. O autoconhecimento. Ela saber os medos dela e enfrentar esses medos. Já contei pra vocês, né, que eu tive que enfrentar a crise do pânico, ela sumiu. É assim na vida. Tem que enfrentar, tem que ser valente para se conhecer, porque o covarde, ele se mascara para si mesmo. E a pessoa, quando ela tem coragem, quando ela é honesta, quando ela tem fibra moral, quando ela tem lealdade, ela não se vende, ela não deixa o medo tomar conta. Ela pode até ter medo, mas ela enfrenta. É assim, né? Mas são coisas, são tesouros, lealdade, honestidade, sinceridade, falar a verdade. Isso daí, olha, não tem preço que pague. Nem a maior fortuna do mundo paga isso. Então, o dia que você encontrar alguém que tem essas qualidades, saia de perto dessa pessoa, porque elas são raras hoje em dia. Graças a Deus, meus amigos, eu só seleciono meus amigos mesmo, os próximos de mim, que têm essas qualidades. O resto é só treinador. Então, continuando. O mesoterista, antes disso, quando tiverdes feito este pedido, né, esse pedido, essa frase que vocês anotaram, dar-se-ão grandes mudanças em vossa vida, pois pode dizer-se que não há ninguém que não tenha errado e desviado muito do seu destino divino, isto é, do lugar para o qual Deus o criou. Tá vendo? Então, façam. Você pode estar completamente deslocado, num caminho completamente longínquo, ou profissional ou emocional, você pode estar completamente torcido no seu caminho. Então, faça essa frase aqui. O mesoterista diz que, no caso de uma senhora que ela conhecia, foi como se um ciclone varresse os negócios dela. Porém, o reajustamento disso tudo veio logo. E condições novas e admiráveis arrumaram no lugar dos anteriores. Tá vendo? Ela fez a frase e as coisas voltaram no lugar. E era um ciclone que tinha varrido a vida financeira. Somente quando descobrirdes o desígnio divino e a vosso respeito, podereis expressar-vos livremente de um modo perfeito. Então, eu tive, desde que eu vendi a casa, muitos ciclones me rodeando e nenhum me pegou, graças a Deus. Mas não era para eu ter ficado com menos dinheiro como eu fiquei, não era. Mas, enfim, não foi tão grande assim o prejuízo. E estabilizou quando eu fiz o curso. Para o quê? Fazer palestra, que é o que eu faço nos vídeos, para falar o que eu penso e para falar sobre aquilo que eu sempre acreditei que sustentou minha vida, desde os 17 anos de idade. Kardec. Eu sempre quis fazer isso, sempre imaginei fazendo isso, mas eu não sabia nem quando nem como, porque na época que eu dependia de emprego,
podia fazer. As pessoas iam, ó, me mandar embora. E olhe que fizeram, mesmo eu não falando, fizeram e deixaram, depois de 9, 10 anos, como eu já contei aqui, me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. Nunca me derrubaram. Nunca me derrubaram. Tentaram, mas nunca me derrubaram. Porque a minha vida, ela tá, desde pequena, eu fui levada pela minha mãe a ver ela trabalhando, ajudando pessoas, desde 5 anos de idade. Você sabe lá o que é você ir semanalmente visitar alguém na favela, ajudar ela a ter educação básica, que eles não têm quem ensine. Escovar os dentes, tomar banho com o recurso que tiver, porque às vezes nem água tem. Não tem banheiro. Você sabe que é toda semana ir lá visitar a pessoa e dar assistência para ela? Isso, sem ninguém saber. Sem fazer alarde. Sabe o que é isso? Eu sei. Porque eu era pequena, eu tinha que ir, ela não tinha com quem me deixar. Então, é você conviver um pouco toda semana na miséria. E isso me deu uma força muito grande quando eu fiquei adulta, quando eu fui morar fora de casa. Porque eu sempre olhava para trás, tem gente pior do que eu nunca me queixei. Nunca me queixei de nada. As piores situações, eu procurava a saída e não a lamentação. Lamentação não vai te ajudar. Eu sempre nos meus problemas procurei a saída, por isso que não me derrubam. Olha, já fiquei umas 3 vezes na vida com a mão na frente e outra atrás, sem ter, porque eu não gosto de incomodar ninguém. Eu não gosto de ficar, me empresta isso, ó. A única vez que eu fiz isso, porque tava uma situação terrível, eu me arrependi até o último fio de cabelo, porque a pessoa falou, olha, nunca mais me peça. E era gente próxima. E eu imagino que é isso para uma pessoa que odeia incomodar os outros. Foi a derrota para mim. Mas depois eu tive o dinheiro para devolver, a pessoa não quis. Então eu agradeço, mas eu ia devolver. Eu sempre pago as minhas dívidas. Por isso eu fico, olha, se eu entro num relacionamento com uma pessoa, pode ser amigo, e acontece algum problema, eu vou acompanhar você até o fim. E eu só saio, só largo quando eu não tiver mais nada a ver com aquilo, quando eu já fiz tudo que eu podia. E aí você tem que se virar, porque aí o problema é seu, porque tem hora que você tem que fazer isso, o problema é da pessoa, não é mais seu. É só nesses casos, quando é amigo meu, com quem eu me comprometo a ajudar. Eu fico ali até resolver. Mas depois que resolve, não vem atrás de mim, porque aí eu não vou ajudar. Este é o lembrete Por que eu não vou ajudar? Amanhã dentista às 11. Por que eu não vou ajudar? Porque eu fiz até onde eu podia. Alexa. Talk music. Aqui está uma estação que você pode gostar. Classic Hits, no Amazon Music. Então, eu vou até o fim do poço, até onde eu posso ir, antes do precipício. Eu não vou me atirar no precipício por causa de ninguém. Depois, se você não fez a sua parte, não adianta vir atrás de mim, porque eu esgotei tudo. Eu esgoto tudo que eu posso. Por quê? Por causa da consciência. Tem coisa pior. Eu já devo ter sofrido muito do outro lado, depois de morrer. Nesse corpo, outro corpo. Eu já devo ter sofrido horrores, porque eu tenho pavor de consciência pesada. Eu tenho verdadeira fobia de consciência pesada. Vocês não sabem, vocês não imaginam. Então, nunca espere de mim eu cometer um erro e não ir lá reparar. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Porque
é uma sensação pavorosa que me dá. E esses livros, esses 4 livros aí, psicografados, eu demorei mais de 5 anos para publicar. Por que eu publiquei? Veio uma frase muito clara na minha cabeça. Se você chegar do outro lado e esses livros não saíram do seu caderno, do seu computador, você vai passar mal. Pronto. Foi a chave, olha, depois de 5 anos. Não é coisa da minha cabeça isso. Então, depois de 5 anos eu publiquei, eu fiz tudo. Eu fiz a capa, eu fiz a revisão de texto, eu fiz... tem uns que eu organizei, porque estavam meio confusos, né? Porque era 2 épocas num livro só. Eu fiz tudo. Depois fui lá, postei, fiz tudo, estudei como é que era para fazer, porque tem umas normas, você tem que pôr tamanho de página, você tem que pôr o tipo de letra que vai ser usado, o tipo de papel, é uma complicação. Registrei os livros, minhas músicas também estão todas registradas, está tudo em ordem. Então, eu tô falando isso por causa da consciência. Consciência. Quando ela acorda, se for do outro lado, você tá ferrado. Porque é uma dor. E eu sei, eu tenho a lembrança disso, não sei de onde. Porque nessa vida aqui, eu ainda não fui. Eu quero que vocês aí que não acreditam em nada, vocês me explicam de onde vem essa ideia de dor depois que sai daqui, de consciência. É porque eu já vivi isso, gente. Só não vê quem não quer. Outro dia eu vi uma pessoa falando, quando você morre, você vai para um lugar, você deixa de ter individualidade, você vai voltar para a totalidade. Quer dizer, pra que eu tô camelando aqui? Pra que eu tô tentando melhorar aqui? Pra nada? Pra voltar pra um lugar que eu não tenho mais personalidade? Não acredito nisso. Pode ser quem for vir me falar, eu não acredito nisso. Por que eu não acredito? Porque eu tenho consciência disso de outras vidas, gente. Uma vez eu tava com um problema, eu sempre tive muito problema de dentes. Desde 6 anos de idade que eu frequento dentista. Sempre um pavor, sempre um medo. A pior coisa na minha vida não é câncer, não é quebrar nada, nunca quebrei nada. É dente. E eu já passei o diabo. O diabo chupando manga eu já passei com a minha boca. Então, um dia eu tava revoltadíssima, porque eu vim pra cá, logo no começo, nos primeiros meses que eu vim pra cá, eu tive um problema muito sério, que quando eu cansei, eu não tinha coragem de pedir dinheiro, porque eu não trabalhava. Olha só o extremo que é, isso daí eu não devia ter feito, mas fiz. Eu não ia no dentista para não pedir dinheiro pro meu ex-marido. Olha só a cabeça, para me incomodar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a tratar os dentes, porque tinha inclusive plano, né, odontológico, onde eu trabalhava. E aí eu vim pra cá, só que tinha um coágulo aqui, uma infecção. E a dentista foi tratar o canal, mas só que complicou, inchou, inflamou. E aí ela disse que tinha que arrancar, que não tinha jeito. E eu nunca aceitei essa história. Eu tenho certeza que um bom dentista saberia o que fazer. E ela arrancou um dente canino, sem nunca ter acontecido nada naquele dente. Ele era perfeito. Eu não me conformei. Porque era muito aqui na frente. Eu não me conformei com aquilo. Pois quando eu dormi, eu vi, era eu, uma mulher toda deformada, com cabelo assim, ó, dessa altura, assim, tudo assim.
horrível. E eu sabia que era eu. Não me deu medo, porque eu sabia, sou eu essa mulher. Não tinha nada parecido comigo. Nesse corpo não tinha. Mas eu tenho certeza que era eu. Se você vier falar, não, era a sua imaginação. Era eu naquela mulher. Aí você vai perguntar, como que eu sei? Não sei, porque era eu. E ela estava arrancando a sangue frio dentro de uma pessoa, torturando. E a mulher, ele igual a ela, era da mesmo nível, mesma laia, né? Era do mesmo nível. Quer dizer, uma torturava a outra. Quando a outra pegava, também devia torturar eu, né? Loucas, duas loucas. E eu em cima da outra lá, torturando ela. No dia seguinte, eu levantei, passou a minha revolta. Passou. Pensei, nossa, isso que aconteceu comigo é o paraíso, em vista do que aquela mulher estava passando ali na cadeira. Isso aqui não é nada. Nunca mais eu reclamei. Mas eu falo assim, aquele dentista fez isso. Né? Às vezes eu comento, mas eu nunca processei dentista. Eu já peguei dentista ruim. A maioria deles, que eu graças a Deus, fiquei excelentes. Mas esses um e outro não eram pessoas muito normais. Então, eu dou graças a Deus. Eu não me irrito, não, porque eu sei que eu tenho uma história com tortura, né? E, enfim, isso é uma explicação para pessoas que não acreditam e que nunca tiveram nenhuma experiência. Elas não têm ainda condição de ter experiência porque não existe ainda, no próprio espírito, não existe ainda uma flexibilidade de ligação, é só isso. Mas um dia elas vão ter. Elas não vão ficar sempre assim, sem sentir nada. Elas vão ter, né? Mas a maioria dos músicos, sim, tem. Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Nossa, eu falei tanto, parece que eu falei 1 hora, e não falei 10 minutos. Então, vamos lá, ó. Somente quando descobrirdes o desígnio divino a vosso respeito, podereis expressar-vos livremente de um modo perfeito, certo? A vossa perfeita expressão própria nunca é um trabalho árduo, presta atenção. Teve uma época que eu estava trabalhando numa coisa que eu não queria, que estava muito longe de ser músico. E aí eu reli, na verdade, porque eu já tinha lido aquilo, mas passou em branco. No Livro dos Espíritos, todo ser tem que procurar aquilo que goste para trabalhar e ganhar a sua vida. Tem que gostar. Por quê? Como é que você vai ficar 6 horas fazendo uma coisa que você não gosta, que não tem nada a ver com você? Tem gente que até tem que tomar calmante para levantar de manhã. Eu conheci um cara, ele estava estressado já com o Uber em São Paulo. Ele falou que ele levantava e já dava uma dor no peito. E ele estava pensando, acho que ele mudou para dirigir no interior, né? Porque você trabalhar todo dia com uma dor no peito não é nada agradável, nem é aconselhável você fazer isso. E às vezes a pessoa faz isso ganhando 30 mil, 40 mil por mês e fica presa no valor e se mata. Porque uma dor no peito todo dia, o que vai acontecer? Vai ter um piripaque qualquer hora, né? Então, olha, por isso que a gente tem, às vezes, dá uma dor grande se desapegar de 30 mil. Mas dor maior ainda é você chegar do outro lado sabendo que você podia ter evitado. Pense bem. Então, ó, aqui, deveis saber que, assim como Deus vos dá o sustento para entrares neste mundo, também nunca vos faltará o suprimento necessário para a vossa perfeita expressão. Então, tem que pedir através dessas frases para mostrar para vocês melhor profissão que tem a ver com vocês. Muitos gênios lutaram durante anos com o problema de suprimento.
Quer dizer, eles não tinham alimento. Porém, se eles tivessem aplicado sua palavra e sua fé, teriam produzido rapidamente os fundos necessários. Porque geralmente, às vezes, gênios são materialistas. São, às vezes, cientistas que só acreditam naquilo que eles estão vendo de físico, né? Por exemplo, uma professora de esoterismo relata o seguinte: certo dia, depois de ter passado a minha lição, um dos meus alunos me ofereceu dinheiro. Ao fazê-lo, disse-me: tenho exatamente 7 cêntimos neste mundo. Dou-vos pois tenho fé nas palavras que proferistes. Desejo que profirais algumas palavras para a minha perfeita expressão própria de prosperidade. Aí, o que ela fez? Para cada um de vós existe uma expressão perfeita, somente na qual poderá obter felicidade. Para uma senhora, a expressão perfeita pode ser tornar-se uma perfeita esposa, mãe, dona de casa e não necessariamente conseguir carreira pública. Pedi uma orientação definitiva e vosso caminho se tornará fácil e próspero. Não deveis visualizar ou forçar uma pintura mental do que quereis. Não deveis visualizar ou forçar uma pintura mental do que quereis. Ao pedir, nesse caso, ela fala para não visualizar. A gente tem que pedir que o desígnio divino se apresente à vossa mente consciente. Recebereis fagulhas de inspirações e começareis a ver-vos obtendo grandes realizações. Certo? Então, não faça antes, no caso de pedir o desígnio divino, porque às vezes você pode estar mentalizando algo que não é bem o seu desígnio divino. Você pode estar num lugar errado, com a sua mente num lugar errado, fazendo uma coisa que não é o seu desígnio divino. Então, não imagine, porque senão você vai cair no mesmo lugar. Deixa vir do inconsciente, certo? Repetindo a frase, que é essa que eu falei lá atrás. Espírito infinito, abriu o caminho para manifestar-se o divino desígnio de minha vida, que se desperte o gênio que está dentro de mim, que eu veja claramente o plano perfeito que devo seguir. O plano perfeito aí inclui saúde, prosperidade, amor e perfeita expressão própria. As mães, os pais nunca devem impor aos seus filhos carreiras ou profissões que devem seguir. Com o conhecimento da verdade espiritual, pode-se pedir para conhecer o desígnio divino desde a mais tenra idade, ou mesmo antes do nascimento. Tá vendo? É o que o Deepak Chopra estava fazendo com os filhos dele. As mães podem empregar a afirmação seguinte: que Deus tem a perfeita expressão nessa criança, que se manifeste em sua vida e na eternidade o desígnio de somente corpo e negócios. Isso é uma frase para as mães. Em todas as escrituras encontramos: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus e não a nossa. Realize-se o modelo divino e não humano. A Bíblia mostra que esse é o meio de libertar a alma material. As batalhas nela descritas são quadros de guerra que o homem deve fazer contra os pensamentos mortais. Diz o texto sagrado: os inimigos do homem são os de sua própria estirpe. Isso é, os seus próprios pensamentos. Essa daqui é a frase que ela já está indo lá no fundo, né? E a gente atrai para nossa família filhos, marido, mulher, exatamente as pessoas que vão trabalhar em nós aquilo que a gente precisa. E algumas vezes, na maioria das vezes, aqueles inimigos do passado nascem na nossa família. Todo indivíduo é como Josafá ou Davi, que matou Golias, o pensamento mortal, com uma pedrinha branca. A fé. Por isso, deveis ter o cuidado de não seres como o servo mau, preguiçoso, que enterrou o seu talento. Lembra daquele? Eram 3. Deu dinheiro para um, dinheiro para outro, depois o dinheiro para o outro, o último, os 2 foram investir, né? O dinheiro. O último enterrou para não perder. Aí esse que não fez o dinheiro crescer, o servo falou que ele era
preguiçoso, mau, que enterrou o talento. Então, com ele pagareis uma terrível penalidade, por não empregar as vossas capacidades. Muitas vezes poderá ser o medo que vos impele de ter uma perfeita expressão própria, certo? O temor do público foi a ruína de mais de um gênio, o terror do público. Então, eu fico fazendo essas lives, na verdade, eu tenho prazer, pessoal, muito prazer em fazer isso, porque eu sei que eu estou ajudando algumas pessoas. Mas eu sempre quis, como eu falei para vocês, falar sobre as coisas que me ajudaram a prosperar e a me modificar, né? A tirar aquele lixo, né? Essa coisa de imaginação de tortura, de não sei mais o que, isso daí tem que ir pro lixo, porque não serve mais. Não serve mais. Nessa vida já não serve mais. A base ficou. A base fica daquilo que a gente faz muito sofrido. Fica a base. É uma estrutura forte. Vai dar resistência para coisas piores depois. Para a gente ir enfrentando os obstáculos. Mas isso não é empecilho. Então, eu venho aqui falar do meu crescimento para outras pessoas também se animarem a se mexerem, a evoluírem. Esse é o meu Dharma. Esse é o meu objetivo maior na Terra. Em tudo que eu faço, eu quero ver crescimento das pessoas que estão à minha volta. Com música, com Kardec, com esses textos. Por que eu trabalhei 30 anos ajudando a libertar pessoas ali? Porque eu já fiquei presa ali, onde se fica quando é apegada à matéria. Com certeza. Então, nada do que eu faço hoje é sem um impulso do passado. É tudo uma continuação, só que transmutando cada vez para melhor, certo? E cada vez que eu faço essas lives, nossa, durante a semana eu sinto o resultado, porque eu me sinto bem, eu me sinto leve, eu me sinto livre, eu me sinto realizada. Então esse é o meu Dharma. Uma professora de metafísica refere o seguinte: um jovem assistiu um bom número de vezes às minhas aulas em companhia da mãe e pediu-me que eu afirmasse que sairia bem nos exames. Disse-lhe que fizesse a afirmação: sou uno com a infinita inteligência. Ó, essa daqui é uma frase para quem tem que fazer teste, exame, prova. Sou uno com a infinita inteligência. Sei tudo o que deveria saber sobre o assunto. Eu já fiz essa frase, agora eu não lembro o que aconteceu e nem para que eu fiz, mas eu fiz. Sou uno com a infinita inteligência. Sei tudo o que deveria saber sobre o assunto. Você fazendo isso, você tira o medo de não ir bem, você se anima a estudar cada vez mais, você liberta sua mente de ficar carregando esse medo. Aí você detona. E eu fiz, porque foi essa sensação que eu tive. Eu não fiquei parada, só repetindo a frase, me deu vontade de estudar mais. É aí que tá o ponto, gente. É libertar, é tudo psicológico, é libertar essas trancas psicológicas que a gente arruma, que não servem para nada. Elas são frutos do pó original de onde saem. Então, olha, ele estava bem preparado em história, porém temia ser mal sucedido em aritmética. Encontrando depois dos exames, disse-me: fiz a afirmação para unir-me bem, para sair-me bem na aritmética e passei com a melhor nota. Porém, pensei que podia confiar em meus conhecimentos de história e, no entanto, tive nota baixa. Tá vendo? Às vezes, o nosso inconsciente prega peças. Por quê? Porque a gente não tá vendo exatamente o que tem lá dentro travando, mas tem. Tem, porque a gente traz de um monte de séculos. Aí, não vamos viver no passado, tem que viver agora. Só que essas travas estão agora. São do passado, mas elas estão agora acontecendo. Então, faça essas frases para se livrar dessas travas aí.
certo? Não é pensar no passado, falar essas coisas, não. Não é pensar no que teve no passado. Eu não sei o que teve no passado. Essa coisa do dente foi para não ficar revoltada. A espiritualidade que liberou essa memória na minha cabeça. Porque não tinha fundamento essa memória sair de nenhum lugar. Por isso que eu sei que eu já vivi em outras vidas. E por isso que eu sei que existe vida depois da morte desse corpo. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Então, assim como eu tenho certeza que Cristo viveu e que está vivo. Tenho certeza absoluta, ninguém me tira isso. Às vezes eu fico pensando se eu não vivi naquela época jogando pedra, né? Para ainda estar aqui, daquela época, na verdade, jogando pedra. Então, não sei. Mas em alguma época eu já tive algum processo que me ligou demais a Cristo. Eu tenho certeza absoluta da existência dele. Ninguém, mesmo quem tem outra religião que não acredita nele, vai me convencer, porque eu tenho absoluta certeza. Agora você vai perguntar como? Não sei, porque eu vivi isso. Não tem outra explicação, gente, não tem. É questão de lembrar e não lembrar, é só isso. Aí, ó, por motivos vários, uma senhora não podia deixar de representar a mesma noite e quase a mesma hora uma peça num teatro e cantar numa sociedade artística, sendo aquela a sua noite de estreia, em ambos os ramos da arte. Pediu-me, estou olhando aqui a hora, porque vai chegar uma hora que eu vou ter que parar. Então, ela, acho que mais uns 5 minutos só. Então ela estava na noite de estreia. E ela pediu para essa mentalista que auxiliasse ela, né? E aconselhasse para que ela mantivesse pensamento de que seu subconsciente sabia como havia de conseguir isso e guiaria seguramente na execução e desempenho do seu papel. Ela queria ir bem no papel dela. Com efeito, ela representou no teatro, obtendo grandes aplausos. 10 minutos depois, foi muito aplaudida pela assistência da sociedade artística. Quando o indivíduo tem muita confiança em si mesmo e no seu conhecimento pessoal, esperando mais de sua personalidade do que do Pai Eterno ou superconsciente, muitas vezes obtém resultado contrário à sua expectativa. Quando o indivíduo tem muita confiança em si mesmo, você não pode ter absoluta confiança, porque tem um inconsciente ali com esses trauminhas aí. Você tem que ter uma coisa além. A mesma professora cita o seguinte exemplo, né? Então, ela representou, obtendo grandes aplausos. Então, quando uma pessoa tem muita confiança em si mesma, quer dizer, não vai pedir ajuda para ninguém, nem iria pedir ajuda para ela. E no seu conhecimento pessoal, esperando mais de sua personalidade do que de Deus, ou superconsciente, aquela coloca pai interno ou superconsciente, muitas vezes obtém resultado contrário. Que nem o menino lá, ele estava bem em história e ruim em aritmética. Fez o pedido para ir bem naquela que ele estava indo mal, e esqueceu de fazer para a história que ele estava super confiante, e foi mal. Sempre, por isso que eu acho, quando a diferença entre quem acredita no ser superior e quem não acredita, que acha que também tem uma lembrança extra disso daí. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Uma vez, eu não sei, era uma época da minha infância, vinha assim claramente para mim, eu num deserto infinito, sem existência nenhuma, só eu, não existia, eu sentia como se eu tivesse passado muito tempo num lugar assim, em que eu achava que só existia eu no universo. Você já pensou o que é isso? Você já pensou que isso é o pensamento de quem é materialista? Quando desencarna, acha que não existe mais nada, só que ele fica vivo, ele não morre,
essa inteligência não desaparece, ela fica viva com aquele sentimento. Não existe nada além da morte. E aí você fica sem ninguém, não consegue ver nada, sozinho, num deserto, como se você fosse Deus sozinho. Já imaginou? Você consegue pensar assim? Eu senti isso quando eu era pequena, como se eu já tivesse vivido isso e por séculos. Gente, isso é pensamento de quem não acredita em nada. Quando vai para o outro lado, continua não acreditando em nada, só que ele fica vivo. E aí? Quem sou eu? Não existe nada, só tô eu aqui. Eu sou Deus. E eu tô sozinho. Beleza? Você ficar séculos e séculos vivendo isso. Eu lembro até hoje qual é a sensação disso. Eu lembro até hoje a sensação disso. Ninguém me contou, eu era criança. E eu morro de medo de ir para esse lugar de novo. Eu morro de medo. Da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Eu já vivi isso, gente. Isso é terrível. É horrível, é horripilante. Não desejo para um demônio sequer um negócio desse. Não desejo. Pensa, você único no universo, não existe mais nada, só existe você. E tudo que aparecer é ilusão sua que você criou. Desejo isso pra mim. Você desencarnar com esse pensamento, você tá doido. Eu sei que é isso. Sei, aconteceu, gente. Então, trate de saber mais sobre existência de Deus, existência além, porque não é porque Jesus falou, sois deuses, mas existe um único que criou todos esses deuses, milhares de deuses, tem um só. Porque senão você vai cair naquela, tá? E de onde eu vim? Só sou eu. Você tá lá no deserto sozinho, você é Deus. De onde eu vim? Quem me pôs aqui? Eu mesmo? Então eu vou me tirar daqui. E não consegue sair. Você só vai sair dali quando você ajoelhar e reconhecer que existe um ser maior que você. Pode demorar séculos você nesse sofrimento. Dependendo do grau de autoconvencimento que você se deu. Não existe lógica em dizer que não existe alguém que criou tudo isso daqui que a gente está vendo. E não é a gente mesmo que criou, não. Vai me desculpar quem acredita nisso, não é isso. Não tem lógica. Se eu sou Deus, eu não estou aqui junto com outros. Eu estava no meu lugar ali acima de todo mundo, certo? Eu não estava aqui capengando com ignorância, se eu fosse Deus. A gente tem a potencialidade, mas a gente ainda não tem capacidade de, numa vida, abarcar tudo isso, não. Faça isso, você vai acabar no hospício e não é obsessor, não. É você mesmo, seu obsessor. Então, voltando aqui. Mais um minutinho. Então, enfim, a expressão própria, o autoconhecimento e saber para que você nasceu, qual é a coisa que você mais gosta de fazer. Comece como hobby, se não dá para ser a sua profissão principal, e depois vai adaptando para ser a tua profissão, porque é muito duro ficar trabalhando em algo que você não tem amor. Deixa eu ir mais para frente, ó. Uma senhora pediu a uma amiga que desse um recado a outra amiga. Aqui ela fala que muitas vezes, depois eu vou voltar aqui, vou marcar. Muitas vezes ela viu pessoas impedirem os resultados desejados pela resistência ou determinação de seguir um caminho pessoal. Também. Deveria seguir o meu caminho e não o vosso. É o mandamento da infinita inteligência. E se quiserdes obter resultados do vosso estudo das leis espirituais, é preciso que observeis essa lei divina. Não é o que acontece com alguém que sai pelo mundo aí, eu sou livre, leve e solto, fazendo um monte de estripulia, depois tem que colher tudo de volta. Pra que isso se tudo acaba com a morte do corpo?
tem sentido nenhum. Então, como disse no capítulo anterior, só podereis vencer o medo se enfrentardes aquilo que temeis. Quando Josafá e seus exércitos prepararam para enfrentar o inimigo cantando louvores a Deus, pois sua mercê perdura para sempre, notaram que os seus inimigos se tinham destruído mutuamente, não havia a quem combater. Louvores a Deus, pois sua mercê perdura para sempre. Uma senhora pediu a uma amiga que desse um recado para outra. Tinha receio de transmitir esse recado e a sua razão lhe dizia: não te envolvas nesse negócio, não dês o recado. Isso perturbou-lhe o espírito, pois prometera dar o recado. Por fim, resolveu falar e pedir proteção divina para não se sair mal. Encontrou a amiga, a quem devia dar o recado, abriu a boca para falar, quando, antes de o fazer, ouviu-a dizer: fulana saiu dessa cidade. Em vista disso, não era mais necessário dar um recado, pois o resultado dependia da presença da pessoa que a mandara. Como fora desejo dela transmiti-lo, não era obrigado a fazê-lo, e como não teve medo, a situação se desfez. A mulher foi embora, deu o recado, mas não deu para a mulher porque não precisava mais. Muitas vezes podeis atrasar o vosso pedido por acreditares que não está completo. Para corrigir isso, é preciso que faça a seguinte afirmação. Olha, outra afirmação quando você sente que está faltando alguma coisa. Na mente divina, tudo é completo e, portanto, meu pedido também. Meu trabalho é perfeito, meu lar é completo, a minha saúde é perfeita. Também já fiz essa frase. Meu trabalho é perfeito, meu lar é completo, a minha saúde é perfeita. Certo? Certo, tem outra frase aqui, olha. Se pedirdes crendo que já recebestes, a vez de receber, pois Deus cria os caminhos para vô-lo dar. Se pedirdes crendo que já recebestes, a vez de receber, pois Deus cria os caminhos para vô-lo dar. Essa eu vou fazer hoje. Meu trabalho é perfeito, meu lar é completo, a minha saúde é perfeita. Beleza? Então, deixa eu ver onde tem mais frase aqui. Estou plenamente preparado para o plano divino de minha vida e não tenho temor algum em aproveitar as oportunidades quando você não sabe que caminho tomar. Conheci pessoas que entraram repentinamente em uma nova linha de trabalho e com pouco ou nenhum treinamento ficaram preparadas. Então, fazer a afirmação, estou plenamente preparado, vai entrar no emprego novo. Estou plenamente preparado para o plano divino de minha vida e não tenho temor algum em aproveitar as oportunidades. Deixa eu ver mais qual. Quando alguém vos der uma coisa, não deveis pensar que possa fazer falta para a pessoa que deu e que é pobre. Quando recebeu 1 centavo do homem que tinha apenas 7, a instrutora da metafísica não disse: pobre homem não pode me dar mais. O que ela fez foi mentalizá-lo rico, próspero e recebendo abundante suprimento. Foi esse pensamento que trouxe a abundância. Então, você tem que sempre sentir, seja a situação que for, alguém te dando 10 centavos, você imagina ele rodeado de milhões de centavos. O homem passa por muitos nascimentos e mortes até conhecer a verdade que o libertará. É a lei da reencarnação. Que é aquilo que ela fala. Muitas vezes perguntaram por que um nasceu rico e outro pobre, né? Todo efeito tem uma causa e o acaso não existe. É atraído pelo plano terrestre pelos seus desejos, insatisfeitos para pagar dívidas kármicas ou para cumprir o seu destino. O homem que nasceu rico, ela fala, ele gravou no seu subconsciente, em sua vida passada, imagem de saúde e riqueza.
ao passo que o pobre, o doentio, imprimiu imagens de moléstia e pobreza. O homem manifesta em qualquer plano a soma total das suas crenças subconscientes. Entretanto, o nascimento e a morte são leis humanas, porquanto o salário do pecado é a morte. Então, nascer e morrer, nascer e morrer. Isso que quer dizer essa frase, salário do pecado. Por que a gente nasce tantas vezes? Para evoluir. Salário do pecado. A gente vai pecando, nasce, morre, até que um dia a gente não precisa mais retornar para esse corpo. Aí acabou o pecado, certo? Devido à queda da consciência de Adão, aí vem aquela história simbólica. Para mim isso é um símbolo, é um mito, certo? Nunca nasceu nem morreu, como era no princípio e agora, é agora e sempre. O espírito, ele não nasce nem morre, né? Ele é criado, ele vai evoluindo cada vez mais. Então, é o corpo. O corpo que é a nossa primeira casa quando a gente vem para cá. E o espírito, como ele é ainda ignorante, ele traz as memórias. E aí ele vai vivendo, vai melhorando, vai ascendendo, e assim é. A libertação do homem provém do cumprimento de seu destino, manifestando o divino desígnio de sua vida. Então o Senhor lhe dirá: fizestes bem, servo bom e fiel, fostes fiel em pouca coisa. Far-te-ei governador de muitas outras coisas, até da própria morte. Entra na alegria do Senhor, que é a vida eterna. Da mesma forma que na bolota se acha uma perfeita miniatura do carvalho, o modelo divino de vossa vida se acha na vossa mente superconsciente. Então, aqui na bolota do carvalho vai ter todos os ingredientes para o carvalho. Eles vão se manifestar com a água e com a terra, certo? Tem um modelo divino ali, mas não é ainda o carvalho, não caberia dentro da bolota, mesmo que fosse minúsculo. Assim como o óvulo. O óvulo ainda não é a cabeça, pé, mão, pescoço, coração, intestino. O óvulo não é, ele tem os genes, né? Tudo é assim que nasce e morre nesse mundo. Então, para terminar, olha, para cada pedido há um suprimento, por maior que seja. Antes de chamardes, vos responderei. Porém, se não for o objeto escolhido que pedirdes, nunca vos dará felicidade. Então, primeiro a gente precisa pedir o que é o melhor, o que é necessário para que eu seja feliz, com amor, com saúde, com perfeita expressão própria. Você pode fazer este pedido antes de tudo, se você não sabe o que pedir, né? Então, o objeto escolhido, que se você pedir, ele nunca vos dará felicidade, porém, se ele não for o que vai te dar felicidade, você pode pedir uma coisa ilusória, né? Portanto, a importância de procurar conhecer o divino desígnio em todas as coisas de vossa vida, ocupação, negócios, amor e finanças. Quando estiverdes em dúvida se deveis persistir no desejo ou não, fazei a seguinte afirmação: abandono tudo que não for divinamente destinado para mim, e o plano perfeito de minha vida se manifesta agora. Eu já fiz bastante isso, continuo fazendo. Abandono tudo o que não for divinamente destinado para mim, e o plano perfeito de minha vida se manifesta agora. E isso você vai repetir até o mal-estar sumir. Se você não sabe, se você está na dúvida, é um mal-estar, certo? Faça até você ter certeza. Se vosso desejo estiver de acordo com a vontade divina, tereis algum sinal da realização dele. Do contrário, ele desaparecerá por encanto. Se vosso desejo se referir a um lugar ou colocação que almejais, afirmai: o divino desígnio de minha vida se apresenta agora. Ocupo o lugar que me foi designado por Deus e ninguém mais pode ocupar.
Faço coisas que estou apto a fazer e ninguém mais pode fazer. Assim procedendo, evitareis de ocupar um cargo para o qual não estáis preparados e que não vos agrade. Procurando compreender as leis espirituais aqui expressas e seguir a direção interna, sereis guiados pela suprema inteligência, através das complicações da vida material, chegando ao reino da harmonia, amor, verdade e da justiça, manifestadas na paz, na abundância e no bem-estar geral. Então, isso daqui é para a gente tirar esses entraves da nossa mente e saber pedir com firmeza. A força do pedido faz toda a diferença. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido alguma coisa boa aí, esperança e certeza que tudo o que foi designado para nós é só pedir a manifestação para Deus na Terra do nosso desígnio divino. Com certeza vai ser um pedido correto e vai vir e nos trazer prosperidade,